E aí pessoal, beleza? Tô eu aqui para gravar mais um vídeo pro meu canal do YouTube, né? Eu sei que eu fiquei bastante tempo sem gravar, então não garanto que eu vou voltar com mais frequência, mas pelo menos esse aqui eu vou gravar e pretendo já publicar em breve. Eu tentei evitar assuntos polêmicos aqui no meu canal do YouTube, né? Eu cheguei a pensar em gravar alguns assuntos sobre política, na época do impeachment da Dilma, em alguns assuntos recentes agora, mas acabei sempre voltando atrás, ou não gravava, ou gravava e não editava, ou editava e não publicava. Mas esse assunto eu gostaria de tratar em vídeo, pois eu vi muita gente falando muita besteira na internet sobre esse assunto, até meus amigos, algumas pessoas que eu converso, que não sei se não entenderam exatamente o que aconteceu, então eu gostaria de explicar melhor aqui e deixar claro o meu ponto de vista sobre o assunto, certo? Há alguns dias atrás, no programa da Fátima Bernardes, ela chegou a colocar uma temática lá sobre o filme Sob Pressão, que é um filme que vai ser lançado agora esse ano de 2016, no final do ano, sobre um hospital público do Rio de Janeiro, que tem uma médica que chega lá e quer resolver os problemas, um hospital cheio de problemas, a pessoa tem os seus conflitos pessoais também. Em determinado momento do filme ela tem que atender, sei lá, um traficante, uma criança e um policial que todos se envolveram em um tiroteio na favela do Rio de Janeiro. E essa é a temática do filme, tá? Então, como o programa da Fátima Bernardes, o programa Encontro, queria abordar um pouco sobre essa temática do hospital, esses dilemas sobre um bandido e um traficante, um bandido e um policial, né, um traficante e um policial precisando de atendimento e tal. É óbvio que entre um bandido e um policial precisando de um atendimento em igual situação, não resta dúvida para ninguém que o policial teria que ser priorizado, certo? Pois ele está ali trabalhando para defender a população e o bandido, né, a pessoa que se envolveu no tiroteio contra ele, não pode ser prioridade em relação a ele que está trabalhando para defender as pessoas, né? Só que se a gente colocasse, né, se ela colocasse numa disputa, quem você atenderia primeiro, um policial ou um bandido? É óbvio, não teria discussão nenhuma, todo mundo iria pro lado do policial, acabou o assunto. O pessoal ia falar, nossa, mas que besta você fazer uma pergunta dessa no programa, não faz sentido nenhum, tá? Então, o que que ela tentou fazer naquela cena lá, né, no programa dela, e que acabou tendo a pior repercussão possível, e eu não consigo entender o porquê que teve tanto alarde esse assunto. Ao invés de simplesmente colocar quem você atenderia primeiro se você fosse um médico, um policial ou um bandido. Como é tão óbvia a resposta pelo policial, ela tentou fazer uma forma de inverter esses valores. Ela tentou colocar assim, mas e se o policial tivesse levemente ferido e o bandido gravemente ferido? Quem você atenderia primeiro, certo? 90% das pessoas que responderam, certo? Assim, pelas internets da vida aí, em comentários, em vídeos, em blogs, nas ruas e tudo mais, não são médicos, ponto. 90 não, 99% das pessoas que comentaram não são médicos, certo? Então, assim, eu, como civil, se eu visse uma cena em que um policial está levemente ferido, mas precisando de ajuda, e um bandido está gravemente ferido, para começar eu não consigo salvar ninguém, porque eu não tenho poder para salvar ninguém. Mas se eu fosse ajudar alguém, eu iria ajudar o policial, óbvio. E, inclusive a Fátima Bernardes, depois de toda essa repercussão, ela se pronunciou no próprio programa e disse: eu não havia dado a minha opinião antes, foi só os convidados, mas se eu estivesse na situação, não precisaria nem envolver alguém da minha família, como alguns policiais, algumas pessoas sugeriram. Ela falou assim, eu iria pro lado do policial, mas ela disse, né, Fátima Bernardes, ela disse, eu sou uma pessoa normal, eu não sou médico, então eu posso decidir quem eu vou atender. Um médico não, ponto, final, não tem discussão. Então, assim, a brincadeira que ela fez lá na tela, né, no programa, simplesmente feito assim, de mostrar como, seria difícil essa decisão, porque um cara é bonzinho, um cara não, aparentemente, mas o cara que está gravemente ferido
precisa de atendimento prioritário, independente do que ele é. A gente não pode querer que a medicina julgue quem é quem antes de fazer o atendimento, certo? A medicina precisa olhar sempre o caso mais urgente e atender primeiro, fato. Independente, esse aqui é o lado mais urgente, esse lado está morrendo e esse lado está com um machucado leve, sei lá, quebrou o braço. Independente se esse lado é um policial e esse lado é um bandido, se esse lado é um negro e esse lado é um branco, se esse lado é um ateu e esse lado é um cristão, se esse lado é um político e esse lado é um cara de esquerda e um de direita, se esse lado é um estrangeiro e esse lado é um brasileiro, não existe isso. O médico não pode pegar a ficha assim e falar, fulano, você é negro, tem um branco ali na tua frente, por mais que ele tá com gripe, você tá numa situação pior, ele é branco, eu vou atender antes de você. Ou então, uma situação em que um cara é ateu. Você é ateu? Não, você não pode ser atendido não. Tem um cara ali que é religioso, ele reza todo dia, então ele tem que ser atendido primeiro, independente do teu caso ser mais grave. Você é ateu, ninguém mandou você não acreditar em Deus. Na medicina não existe isso, gente. A medicina precisa salvar vidas, independente de quem é ou de... na realidade, a medicina, quando o cara se forma em medicina, ele tem que estar predisposto a salvar vidas. Existe até um juramento que eles fazem lá, né? Quando eles se formam, que é o juramento de Hipócrates, que eles falam que eles não podem deixar concepções nacionais, raciais, religiosas, partidárias, sociais intervinham no dever deles com os pacientes. É dever do médico salvar vidas. A vida que está mais precisando de atendimento prioritário é a que tem que ser priorizada. Isso, tanto para médico quanto para enfermeiro, ele não pode pegar uma ficha da pessoa e falar, não, você é pobre, você não vai ter dinheiro para pagar esse plano de saúde aqui. O cara do teu lado é rico, ele vai ter dinheiro, então eu vou salvar ele que está com o braço quebrado, vou engessar ele porque ele vai me pagar, e você que é pobre pode morrer aí porque você não vai ter dinheiro para pagar, você não tem plano de saúde. Então, assim, isso não deveria acontecer em hipótese nenhuma, e eu fico muito triste de ver que muita gente entendeu errado, distorceu o sentido do questionamento e acabou fazendo todo esse alarde para uma coisa que, na minha opinião, nem deveria entrar em pauta de discussão. Concordo que o programa errou em colocar esse assunto em pauta, porque não deveria entrar em pauta. Se algum médico um dia escolher uma pessoa para atender no lugar de outra que não necessite de atendimento e no lugar de outra que necessite de atendimento, e esse médico, essa pessoa da área da saúde, na minha opinião, teria que ser punida, teria que ser julgada, poderia ser presa, entendeu? Independente de se a pessoa que está morrendo tem AIDS, tem bandido, qualquer coisa que possa ser essa pessoa, se ela tem uma urgência maior do que outra, ela tem que ser atendida primeiro. O médico não é juiz para julgar se o cara é traficante e ele não pode ser priorizado. Ou o cara é um bandido. Mas é bandido, o que ele fez? Ele matou alguém? Então eu não vou atender. Ele estuprou alguém? Não vou atender. Ele furtou. Então ele furtou? Então eu vou atender ele porque então ele é um bandido bom. Não existe isso. O médico não pode julgar ninguém. Ele tem que atender quem é prioritário, ponto final, entendeu? Então, acho incrível, cada coisa que eu vi na internet sobre esse assunto, não dá para entender como que as pessoas distorcem tantas coisas. Primeiro ponto de distorção, pegaram uma foto, um print de uma cena do programa dela, onde estava lá uma pessoa do lado do policial e 7 do lado do traficante. E começaram a divulgar essa imagem para todo lugar na internet, tipo assim, o Globo manipula as pessoas, o Globo do lado dos traficantes, o Globo contra os policiais. Aí começaram a envolver, como o Brasil sempre passou e ultimamente está pior, por um conflito muito grande entre polícia e bandido, né? Tem muitos policiais que morrem em conflitos com bandidos e tudo mais. Então o pessoal se espelhou nessa imagem para começar a tecer esses comentários, mas o problema é que é uma distorção completa da realidade. Aposto que quem assistiu o programa não viu nada demais nisso. Inclusive no final, para quem vê a matéria, para quem vê o programa todo, vai entender que era sobre a temática do filme. Ela pôs esse exemplo falando que o médico teria que tomar essa decisão. As pessoas escolheram o lado do cara que estava gravemente ferido, que no caso era o traficante, no exemplo. E no final, um neurocirurgião, se não me engano, ele explicou que o médico não está ali para fazer julgamento. Ele não está ali para avaliar
a ficha criminal daquele paciente. O médico recebe paciente o dia todo. O cara que está morrendo tem que ser atendido primeiro, o cara que está com algum problema menos sério tem que esperar. Isso é fato, entendeu? Você chega no hospital, você faz um pré-atendimento e recebe uma pulseirinha lá com a urgência do problema que você apresenta no hospital. Ele não vai perguntar qual que é a tua profissão. O que você fez? Deixa eu puxar teus antecedentes criminais. Não, você tem uma passagem pela polícia aqui, vou pôr uma prioridade menor aqui. O outro cara lá que nunca teve passagem com a polícia vai ser atendido primeiro. Não existe isso. Então, assim, eu não vejo sentido nenhum em tudo isso, todo esse alarde que foi feito sobre esse assunto, né? Inclusive teve Bolsonaro numa situação lá que parece que morreram alguns policiais num helicóptero que caiu e começou a fazer uma crítica dura sobre a Rede Globo, sobre a Fátima Bernardes, falando que o policial é um herói que está a serviço do povo e o traficante não poderia ter tido mais atenção do programa, sabe? Eu acho que a maioria dessas pessoas que envolveram nesse assunto e começaram a detonar o programa, na minha opinião, querem mais mídia para si do que ser o bonzinho da história, sabe? Para começar, nenhuma dessas pessoas é da área de medicina. E a proposta da pergunta, por mais que naquele printzinho que estava na tela lá, que todo mundo compartilhou, não falava, a proposta da pergunta, se alguém assistir, era o que o médico deve priorizar. Tanto que o assunto era sobre o filme que se passa num hospital. Então, assim, o médico tem que priorizar o caso mais urgente e ponto final. Qualquer coisa diferente disso deveria ter tido, precisaria passar por alguma punição, alguma coisa, porque é completamente errado. Não faz sentido um hospital priorizar a pessoa por nenhum desses casos que eu falei lá, que é citado no juramento que os médicos falam lá quando se formam, certo? O cara tem que priorizar o caso mais urgente, fato, independente da cor, da raça, da etnia, da religião, do seu status social, se o cara está desempregado, se o cara tem emprego. E o cara que está numa situação de extrema urgência tem que ser priorizado, ponto final. Esse dilema é um dilema sobre a ética médica. O médico que não tomasse a decisão por atender o traficante nesse caso, que é o caso de extrema urgência, não estaria sendo um profissional ético, ponto. Ele estaria deixando uma pessoa morrer por considerar que ela é um traficante e tudo mais, e isso não seria uma decisão ética e ele teria que ser julgado. Isso é uma questão ética da medicina. Existem dilemas morais, que eu até pesquisei um pouco na internet antes de gravar esse vídeo, sobre o caso do trem desgovernado que poderia em um trilho matar 5 pessoas e em outro matar uma pessoa. E você pudesse mover esse trilho, escolher um dos dois caminhos. Qual você escolheria? Matar 5 pessoas ou matar uma? À primeira vista, matar uma pessoa seria a melhor opção. Só que em dilemas morais como esse, não existe uma opção correta, sabe? Você não pode afirmar com certeza que matar uma pessoa é melhor do que matar 5. Você não sabe quem é essa uma pessoa, quem são essas 5. E você não pode falar que salvando 5 pessoas é justificável matar uma. Seguindo esse princípio desse dilema ético, que ocorreram diversos genocídios aí, matando minorias para salvar a maioria, sendo que o caminho, nesse caso, é que não existe uma opção correta, certo? Tem até um link da Abril, lá super interessante, que eu vou colocar aqui também sobre esses dilemas morais. Tem um outro link também que eu vou colocar lá. Esses sim são dilemas que realmente não existe uma opção correta. Todas as opções trazem problemas sérios, né? E esse, inclusive, é um. Outra coisa que eu lembro de cabeça, eu vi uma matéria esses dias de um policial que era motorista do Uber. Não lembro se é em São Paulo, não lembro onde era. Aí 3 pessoas pediram uma corrida com ele. Ele, ao pegar as pessoas lá, percebeu que era um assalto e que um deles estava armado. O policial sacou da arma e matou os 3, né? Aí estava bombando na internet uma imagem lá de uma mulher, não sei se ela é da política, pelo que eu entendi ela é da política, acho que é uma deputada, não sei, que falou assim: nossa, o cara matou 3 pessoas, o policial matou 3 pessoas, então são 3 famílias em luto, né? Se os bandidos tivessem matado o policial, seria uma família apenas de luto e o prejuízo seria menor.
Quando eu li essa matéria, eu achei um absurdo, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum o que ela falou. O cara tá trabalhando, os outros vão assaltar ele, então o cara matou os três, tá errado. Os bandidos tinham que matar o cara que tá trabalhando, porque ia ser uma família só de luta e não três. Não faz sentido nenhum. Só que isso porque a gente sabe que essas três pessoas estão assaltando o cara e ele pode reagir e matar os três. Então, é completamente justificável entender que isso aconteceu e aceitar isso como correta decisão. Mas é a mesma decisão da linha do trem. A gente tem 5 pessoas de um lado, uma do outro. A gente pode, à primeira vista, falar, se morrer uma pessoa é melhor do que morrer 5. É a mesma coisa que essa mulher comentou nesse assunto do policial. Mas e se nesse caso da linha do trem, essa uma pessoa é um policial e essas 5 são bandidos? Aí você poderia falar, não, posso matar 5 bandidos e salvar um policial. Por isso que não existe uma decisão correta num dilema moral. Eu não posso afirmar com certeza que salvar um e matar 5 é correto, salvar 5 e matar um é correto. Não existe um lado correto. Vai da decisão moral. Do ponto de vista de pessoas, é melhor você matar um e salvar 5. Se esse um for policial, esses 5 for bandidos, inverte. Então, assim, não existe uma decisão correta. Enfim, só queria falar um pouco aqui sobre essas decisões, né, esses dilemas éticos, morais, sobre o caso da Fátima Bernardes, e que eu vou tentar gravar mais vídeos com menos edições e gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse vídeo e de possíveis novos vídeos com assuntos assim interessantes, mas com pouca edição. Beleza, gente? Valeu! Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, comenta, aquelas coisas de sempre lá. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Falou!